Olá, mais uma vez aqui com vocês para o nosso quinto vídeo da série Livros, ok? Falei uma semana aí sem postar, tive um terçol aqui, estava meio grande, mas estamos aqui de volta, tá? Se você não é inscrito, tá chegando agora, se inscreva lá, vamos compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também possam ter acesso a esse pouquinho de conhecimento que eu passo aqui, né? Então eu falo de um livro, quer saber mais, quer complementar, vai até a fonte, compre o livro, leia ou pegue numa biblioteca, caso tenha, né? Enfim, expansão da consciência, entender como a mente funciona, olha, faz todo sentido, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui, ó, desse livro maravilhoso, você já viu aí na capa, né, e o título do livro, A Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton. Doutor, literalmente, não só porque ele é médico, né, um biólogo, ele realmente ele fez doutorado. O Bruce Lipton, assim, se você colocar aí no Google, na internet, você vai encontrar mais referências sobre quem é esse homem incrível, um conhecimento exponencial, que estudou muito, foi um médico por anos e anos no modelo tradicional, né? E depois ele começou a ver algumas diferenças que não fazia sentido, aquilo intrigava e ele cada vez mais fazendo pesquisas ali, né? Como o organismo funciona, como as células funcionam, a questão dos genes, do DNA. E ele, quando há mais de 20 anos, falou desse novo trabalho dele, das descobertas que ele estava tendo, ele era taxado como louco, né? Então ficou totalmente à parte. Sempre é assim, né? Quando se tem uma grande divisão de algo que as pessoas não estão vendo ainda, porque elas não estão preparadas para isso. Só que hoje o trabalho dele é coroado, é discutido no mundo inteiro, ele viaja para o mundo todo palestrando, ministrando cursos e falando da biologia da crença. Então, antes de adentrar propriamente aqui no livro, eu sempre falo em alguns vídeos meus, quem já assistiu, se não, corre lá, sobre a questão da mente. A sua mente pode curar o seu corpo. A nossa mente pode curar o nosso corpo. Como assim, Cláudio? Claro, não dá para explicar num vídeo desse falando de um livro, né? Esse aqui é tema para aula de horas. O nosso cérebro ele é complexo. Felizmente, nos últimos anos, com o advento da mecânica, da física quântica, do microscópio, né, daquilo que é pequeno, do minúsculo, está se chegando a um novo conceito. Nós criamos a nossa realidade. Quando eu falo nós, de repente tem algumas pessoas com crenças dogmáticas, né? Mas é Deus que cria e tal. Eu não estou discutindo Deus. Eu acredito em um ser superior que transcende toda a realidade, né? Que está interconectado, interligado em tudo. Inclusive está dentro de você. Tá? Não naquele Deus separado lá em cima e eu aqui embaixo e tal. Mas não vamos discutir isso agora. Não é o tema do vídeo, tá? Então, quando eu falo que nós criamos a nossa realidade, eu não estou tirando, literalmente separando o homem de tudo. Até porque não há como separar. Nós estamos interligados, interconectados a tudo e a todos. Ponto. Só isso já valeria o vídeo. Já podia encerrar agora com esses 3 minutos e pouco. O dia que entendermos, o dia que nós entendermos que nós estamos interconectados, que toda ação tem uma reação, natureza, animais, tudo, o outro ser, nós agiríamos diferente, nós pensaríamos diferente, nós teríamos mais empatia, teríamos compaixão e teríamos amor. E aí volta lá em Deus, né? Não é para falar de Deus, mas né, leva a Ele, porque Deus é amor. E quando se ama e se tem compaixão, tudo funciona melhor. O organismo próprio, quando você está bem, você está alegre, você não tem rancor e tal, você funciona bem. Não é só isso, é só isso então. Tem pessoas que vivem bem, é zen, budista, vive num mosteiro há não sei quantos anos meditando, não tem raiva de ninguém, e mesmo assim pode ter um problema? Pode. Aí vem a questão da alimentação, o ambiente que a pessoa vive, é um conjunto de fatores, não é uma coisa só, mas tudo parte da mente. Por exemplo, se a pessoa medita, faz yoga, exercícios físicos, e alimenta de um monte de toxinas,
um monte de venenos que ela come, de comidas processadas, infelizmente a gente sair, né, tudo refinado, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela pode ser menos porque ela tenta compensar por outro lado com a mente e tal, mas não será o suficiente, entende? Mas tudo parte da mente. Ter consciência de quem somos nós, que tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos, interfere em nós e também interfere no outro, tá? E também no planeta, claro. Bom, o Dr. Bruce Lipton, não só ele, mas outros também, afirma que nós temos ali aproximadamente 50 trilhões de células. Antes se pensava, acreditava que os genes controlavam a nossa vida, né? Lembra lá a questão do DNA? Se a família, alguém na família, pai, avós, teve câncer, por exemplo, esse filho ou neto está suscetível a desenvolver também a doença, porque está no gene. E aí a pessoa, uma vez que está no gene, é como se fosse uma maldição. Eu sou assim mesmo, não tem como mudar, está na genética, e então já era, estou ferrado, né? Uma pessoa poderia pensar assim. Só que nos estudos, inclusive o Dr. Bruce Lipton fala muito aqui nesse livro, não são os genes que controlam. Eles, na verdade, controlam uma ínfima parte. Temos traços hereditários, genéticos dos nossos pais, nossos ancestrais, sim, não está negando isso, tá? Temos, é claro que temos, mas isso é pouco. Pra você ter uma ideia, muitas pessoas que têm a predisposição de uma determinada doença porque está no gene, na verdade, 90% dessas pessoas não desenvolvem a doença. E, em contrapartida, há pessoas saudáveis que não existe nenhum caso na família ascendente dessa pessoa, né? Na hereditariedade, e ela desenvolve. Por que então, se no gene dela não tinha essa predisposição e ela desenvolveu uma doença, enquanto a outra tinha e não desenvolveu? Aí que está. Nas pesquisas dele, nos estudos com as células, descobriu o quê? É o ambiente. O ambiente é que muda a célula. Então esse ambiente químico, um ambiente tóxico, isso, quando fala em ambiente, pode ser ambiente mesmo, espaço físico, né? Por exemplo, a célula está no nosso organismo, são 50 trilhões. Você ingere um alimento nocivo, essa célula vai reagir de uma determinada maneira, ou se achegar, se expandir, crescer, ou se retrair, se contrair, né? E transformar numa outra coisa que ela não está programada por causa do que foi do ambiente que está lá dentro do nosso organismo. Ou externamente, o que nós pensamos, a nossa raiva, o estresse, né? Tudo isso são sensações que o cérebro provoca que traz para o organismo. Viu que tudo está na mente? Então muda a sua mente, muda a sua vida, a sua saúde. Porque se eu entender que o alimento X faz mal, é nocivo, eu evito. Então começou na mente, da consciência de entender que é nocivo. Eu paro de comer. Ou precisa ser radical tanto. Às vezes você não para, mas você diminui. Você come 1, 2 vezes por semana, sei lá. Entende? Cada um. Eu não estou dando receita aqui e nem dizendo que você tem que fazer. A vida é sua, afinal. Apenas estou contribuindo com um pouquinho desse conhecimento. Cláudio, você é médico? Eu até ia falar isso no início do vídeo. Quem é você para falar de saúde, falar de tal? Antes de eu falar quem sou eu, sou isso, você está assistindo agora provavelmente um smartphone, né? A maioria, ou talvez um computador, mas não importa. Um smartphone hoje, moderno, né? Que faz tudo. Você vai até uma loja e compra esse smartphone lacrado, na caixa, fechadinho. Você não sabe fazer um celular. 99,999% que está assistindo esse vídeo não sabe fazer, talvez nenhuma peça de um celular. Né? Então você não sabe fazer. Você não tem ideia. Mas você sabe que alguém fez, teve cientista que fez, que estudou, que pesquisou, e você compra esse celular lacrado, zero. Você põe para carregar, coloca um chip e você disca o número e faz a sua primeira chamada. Você tem certeza que vai funcionar. Depois você conecta na internet e abre uma rede social. E manda uma mensagem. Você sabe que vai funcionar. Por que você sabe? Porque você sabe que alguém fez e que funciona. Então eu não sou médico, eu não tenho que ser nutricionista, não sei cardiologista, preciso ser necessariamente um naturopata para falar de o que funciona. Porque eu copio quem diz que funciona.
cientistas, né? Renomados. Então, entende como é que é. Mas não só isso, eu sou professor, né? E tenho formação na área de coaching, que também trabalha muito essa questão da mente, psicologia, um pouco de psicologia aí da neurociência, da neuroplasticidade, como produzir os nossos hormônios, o sistema emocional produz hormônios ou do bem, os chamados hormônios do bem, né? Ou do mal, principalmente o cortisol, o hormônio do estresse. Também fiz hipnose, que também trabalha toda essa questão da mente. E sou reikiano, onde auto-aplico em mim, vejo os resultados em plantas. Tinha uma plantinha aqui da minha filha, ela estava até desistindo dela. Não teve jeito, a plantinha começou a ficar ruim, morrer e tal. Pá. E falei, deixa comigo. Peguei a plantinha, coloquei no outro ambiente e comecei a aplicar energia nessa plantinha. Ela voltou e tá linda, maravilhosa. Então assim, gente, há um campo, um vasto universo a ser descoberto, tá? E atualmente estou cursando pós-graduação em psicologia positiva. Isso é tema de universidade, da USP, da PUC, de Harvard, dos Estados Unidos. Hoje é ciência que estuda o cérebro, a mente, que interfere em todo o nosso organismo. Então, a mente controla tudo. Nós precisamos aprender mais. Eu estou aprendendo, claro, por isso estou pós-graduando, por isso continuo lendo. Se não, né, se eu soubesse tudo, eu já teria morrido, né? Porque a gente aprende todo dia. Então, até nem estou lendo aqui, porque são muitas citações. Se eu for ler tudo aqui, esse vídeo vira meia hora, tá? Por que ele fala biologia da crença? Exatamente porque o estado de consciência que nós estamos, como eu disse repetidamente, interfere nas nossas células. Elas podem expandir, elas podem contrair. E elas podem ficar doentes ou elas podem se curar. Acredito que você que está assistindo aqui, se não foi com você, você conhece algum caso de alguém que foi curado. Seja por uma oração, que a maioria fala que foi um milagre, né? Seja por um benzedor, antigamente, né? Tinha muito aquelas benzedoras com um raminho, o menininho estava ali com diarreia, estava mal, triste, olhinho tal, fazia uma oração com o raminho ali, em questão, ela ia embora, o raminho murchava, ela ia embora, e rapidamente o garotinho estava bem. Eu já presenciei isso várias vezes. Eu fui curado de uma gastrite crônica, eu tomava todo tipo de remédio, eu não podia comer quase nada, tudo doía, tudo dor no estômago, acordava de madrugada com dor, às 11 horas da manhã mais ou menos minhas mãos transpiravam, eu sentia uma dor imensa, sensação de fome, mas fiz endoscopia, fiz vários exames, estava tudo aparentemente ok. Eu fui curado de uma oração sentado numa cama diante da televisão, isso lá em 96, se eu não me engano, a long time ago. Eu já era casado. E desde os 14 anos eu tinha um problema estomacal. Então, assim, para uns é Deus, o milagre, é um conjunto. Você acredita no que você quiser. Claro, existe essa força, essa energia, tudo é energia no universo, que transcende a nossa capacidade, muitas vezes, de entender. Por isso precisamos buscar, estudar, tal. E aí, quando você vê hoje a ciência com equipamentos moderníssimos, né? Ressonância magnética, coloca a pessoa numa máquina, liga eletrodos, faz tudo nela lá, e aí analisa as partes do cérebro em cores, e coloca a pessoa para lembrar de uma determinada emoção, sentir uma determinada emoção, ver uma imagem no cérebro dela, só ver, imaginando, de olhos fechados, as partes do cérebro que são ativadas. Então, assim, não é mais um achismo. Inclusive alguns livros, né, foi muito tempo chamado de ocultismo, era coisa do diabo, porque por causa de alguns conceitos, né, alguns dogmas, que só algumas pessoas detinham a verdade, então eles eram excluídos, considerados bruxos e tal. Então as pessoas encontravam escondido, por isso chamado ocultismo, né, para discutir isso. Hoje, felizmente, né, tá vindo às claras muitos livros iniciáticos do Egito Antigo e outros mais, estão vindo à tona e está corroborando, provando isso. Né? O que lá atrás as pessoas faziam, que era chamada de coisa do diabo, né, muitas vezes, hoje a ciência está provando que é real.
Imagina você tocar numa pessoa com a sua mão, você que está assistindo aqui agora. Você tem o poder. Se você entender, usar a técnica correta, você tem o poder. Ou ser um canal do poder, entenda como você quiser, de colocar a mão em alguém, em alguma parte do corpo, e essa pessoa melhorar de alguma coisa. Que eu estou dizendo que você vai fazer um milagre, você encostou, pá, pum, arrancou um câncer na hora. Existe a questão de merecimento, existe um monte de coisas que precisa ser entendido, mas eu estou dizendo que é possível. Tá? Inclusive, tem até um livro aqui, ó, Aumento da Potência, o Toque Quântico. Eu já li, estudei o primeiro, e esse aqui é o segundo que eu estou começando, onde nós aprendemos a lidar com isso. E aí quando você vê outras matérias, né, eu tenho aqui alguns outros livros, na área da mente, casos de pessoas que estavam condenadas à morte, né? Semanas. Ó, você tem algumas semanas. E a pessoa busca esses conhecimentos, não desfazendo da medicina tradicional, holopática, ela tem o seu valor, ela já salvou muitas vidas, continua salvando, ela tem o seu lugar, né? Mas muitas outras, por exemplo, algumas doenças crônicas chamadas autoimunes, porque as pessoas não sabem, eles não sabem o que causa, então chama de autoimune, né? Na verdade, desconhece a causa. Então, muitas dessas pessoas que são condenadas à morte, com poucos dias ou semanas de vida, elas buscam, interioriza-se, busca dentro de si, ou vai buscar uma meditação, uma yoga, ou vai fazer o pensamento positivo, sei lá. E elas continuam vivas anos depois. Não só continua, cura câncer, tira cancro, né, dos grandes, metástase, enfim. E não é um caso isolado. Então o que nós precisamos entender, eu sim, sou feliz demais por falar nisso, me dá meus olhos até brilham, me dá uma emoção muito grande, porque o dia que a humanidade descobrir que ela transcende, que ela é capaz de fazer qualquer coisa dentro do merecimento, que não vamos discutir, dentro de, né, o mundo muda. Mas, assim, tudo resume no amor. No amor. O que tem amor, consciência? O que tem compaixão, consciência? Pois é, tem tudo a ver. Lembra lá, Jesus já falava, né? Amar-te sobre as coisas é o próximo a ti mesmo. A tua fé te salvou, pode ir. Ou quando o cara afundava na água, né? Homem de pouca fé. Se tiver fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, vai fazer esse monte daqui transpor. É que nós estamos vendados. A gente vê e não enxerga. Escuta, mas não ouve. E hoje, com o advento, para as pessoas mais céticas, que talvez só porque ouviu falar ou tal não entendem, hoje a ciência está aí, com aparelhos ultramodernos, sensíveis, mostrando e provando por A mais B que nós mudamos. Então a biologia da crença é nesse caminho, tá? Então, nós alteramos as nossas células, tá? Aqui até o que eu falei, né? Sim, são homens de pouca fé. São nossas crenças que comandam nossa existência. Porque aquilo que eu acredito, aquilo que eu transformo. Aquilo que você acredita é naquilo que você vai transformar. Querendo ou não. Não tem essa, né? Só que vivemos dentro de um sistema. Não tem como viver fora. Nós estamos dentro de um sistema. Tudo está dentro de um sistema. Geograficamente, né, uma cidade dentro de um estado, dentro de um país, dentro de um continente, que dentro da Terra, que está dentro do sistema solar, e assim vai. As palavras, a língua, está dentro do sistema, o fonema, a menor partícula ali, que vira sílaba, que se torna palavras, que se torna frases, que se torna parágrafo, e assim vai. Tudo está dentro. Nosso organismo, né? Também. Lá, começando dos bósons de Higgs, dos fótons, dos quarks, elétrons, o átomo, células e organelas, vira tecido, vira um órgão, que vira um corpo, que está nessa Terra, que está no sistema. Então está tudo interligado, interconectado. E aí ele chama até a atenção aqui no livro dele, a Terra, né, e todas as suas espécies constituem um único organismo vivo e interativo. Está tudo. Se nós olhássemos para a natureza, como o rapaz aqui chama, né? Ele fala de Gaia, né? E aprendesse como é. A planta cresce sem ninguém dizer para ela, cresce agora, para de crescer.
dá fruto, não dá fruto. Ela simplesmente faz o que tem que fazer. Nós é que saímos do caminho, desviamos do caminho. E falando aqui da Terra, o seguinte, embora já tenha havido 5 extinções em massa da história do nosso planeta, todas elas parecem ter sido causadas por algo externo, né? Tipo um cometa que se chocou contra ela. Um dos novos estudos conclui que o mundo natural está passando pela 6ª extinção. Mas dessa vez o motivo não vem de fora. Segundo Jeremy Thomas, um dos autores deste estudo, esta extinção está sendo causada por um organismo animal, o homem. Então nós, com a nossa ignorância, e quando eu falo ignorância, não é um xingamento, né? É a falta de conhecimento, a falta do saber. Talvez não tivemos oportunidade, quando mais novos, talvez temos crenças limitantes que, por alguma razão, ficou arraigada no nosso consciente, talvez por dogmas, né? Dogmatismo, que alguém diz que é assim, não muda. Aqui é o certo, se você fazer daquele jeito, você vai para o inferno, um exemplo, né? Tantos casos que a gente conheceu, sabe, na história, de pessoas que teve uma ideia, viu, falou, vai ser, não é assim. Nossa, vai para a fogueira. E depois, 200 anos depois, nossa, o cara lá estava certo, é assim mesmo, que, como ele tinha dito. Vamos voltar atrás? Não, é assim mesmo. Entende? Então, assim, nós precisamos estar abertos, expandir a nossa consciência. Hoje até eu fiz um post no Instagram, não vou lembrar aqui agora. Quando nós expandimos nosso campo, além de tentar entender o cosmos, a nossa expansão aumenta. O Einstein também já disse isso, né? O homem é mais ou menos assim, né? É do tamanho, o tamanho do mundo de cada homem, de cada pessoa, é do tamanho da sua consciência. Então, se eu conheço pouco, meu mundo é pouco. Se eu amplio o meu conhecimento, meu mundo cresce. Quanto mais nós expandimos a nossa consciência, mais expandimos o nosso entendimento. E quanto mais expandimos o nosso entendimento, mais entendemos que nós estamos interligados, interconectados, que nós criamos a nossa realidade, nós criamos a nossa saúde e nós criamos a nossa doença, muitas vezes. Então eu vou ficar culpado, meu Deus, eu criei uma doença. Não é para você se sentir culpado. De repente, você não teve a culpa direta, foi algo externo que veio para você. Em pouquíssimos casos, pode ter sido genético, realmente, né? Não é porque nós criamos, então tudo é que nós criamos. Não. São vários fatores. Mas por que a mente é a principal? Porque quando eu começo a entender, olhar para o lado da ciência, também fazer essa interiorização, eu posso olhar para o lado espiritual, eu olho para o lado místico, holístico, uma forma integrativa, eu começo a entender os pontos. E quando nós começamos a entender os pontos, a gente começa a ligar. Hoje, por exemplo, eu sou vegetariano, há quase 2 anos. Não estou dizendo que você tem que ser. Alguém não disse para mim que eu tinha que ser. Eu e minha família nos tornamos, assim, eu, minha esposa e minha filha mais velha, no mesmo dia. A filha mais nova estava morando fora 1 mês, 2 meses depois ela também se tornou. Você é vegano um dia? Não sei, eu pretendo. Mas não é uma coisa fanática, eu vou ser, tem que ser. Não, talvez daqui 1 ano, talvez daqui 5, 10, ou talvez eu nunca seja um vegano. É uma questão natural, que vai brotando com entendimento. O que me faz bem? Como que eu quero viver? O que eu quero para a minha vida? Como é que eu estou cuidando do meu corpo? Que alguém permitiu essa dádiva maravilhosa da vida. E aí a gente vai juntando fatos e começa a fazer sentido para nós, para você. Então, o seu dia de tomar uma decisão, né? A cachorra vai latir ali, mas tudo bem. O dia que você toma uma decisão de mudar algo na sua vida para melhor, você deu um passo enorme, você deu um salto quântico na sua vida. Mas isso não tem que ser imposto. Isso nasce de dentro para fora. E como nasce? A partir da expansão da consciência. Quando você começa a entender que a sua crença, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, muda a realidade, você começa a rever muitos conceitos em todas as áreas da sua vida. Literalmente.
tá? Então, esses vídeos que eu tenho gravado, eu até pensei que esse ia ficar mais curto, mas não dá para falar de um livro, porque aqui, assim, tão rápido, né? Então, quem chegou até o final de um vídeo desse, é porque realmente está querendo expandir a sua consciência. Então, se você está aqui até agora em 25 minutos, parabéns para você, porque você está buscando exatamente a expansão da consciência. Quem não tem paciência vai ficar 5 minutinhos a mais, né? Mas tem 1 hora para ver BBB, tem 1 hora para ver novela, opa, a minha ring light, tem 2 horas para ficar nas redes sociais. Paciência, cada um cria a sua realidade. É castigo de Deus? Não, são escolhas, simplesmente escolhas. Né? Bom, ficando por aqui, há um documentário também, até então acho que não tem dublado ainda, se você for bom em English, understand English fluently, você pode estar assistindo direto em inglês, se não, coloca a legenda, né? Vale muito a pena. O documentário dele, Dr. Bruce Lipton, de uma forma bem didática, ele usa uns PVCs, uns caninhos, umas junções, para explicar como as células funcionam, aquilo que vem no nosso organismo. Eu aceito, ela abre e entra. Se ela repele, ela se fecha, contrai. Isso aqui vai procurar outra coisa. Enfim, é fantástico a explicação dele. Leia o livro também. Na verdade, leia vários livros. Expanda a sua consciência. Viva melhor. Muda você primeiro. Depois, quem sabe alguém ao seu redor mude também. Tá bom? Fica a dica. Beijo no coração. Fique na paz. Fique na luz.